Juros que eu já ouvi. Apagamos já a fibra lá. Vamos lá, meu povo, já estou conectado. Vamos ver se agora a gente consegue firmar a nossa conexão, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ver se agora a gente consegue firmar essa conexão, meu pai. E acreditem, viu? Acreditem. A gente... Se tem um negócio que se chama chatear o cliente, é a tal da internet. Ivan Guzmão, acho que agora a gente vai. Vamos lá? Aguardando aí o pessoal entrar novamente, né? É pra dar mais emoção, só pode. É bom assim. Não, e o interessante, antes o pessoal voltando aí, o interessante de tudo isso, Ivan, é que a gente investe, você troca e manda aumentar isso, aí não é roteador, manda botar de 3 pontas, só tá faltando botar um satélite aqui para ver se esse negócio só, mais nada. Vamos lá. Agora são 8h34, abraço para o jornalista Daniel Tami, que acabou de passar aí, assessor de comunicação do governo do estado. Daniel Tami, parabéns pelo Dia do Jornalista, tá? Adson Felipe, fotógrafo. Meu amigo André, da Casa do Frango, parceiro nosso. Dona Havaianas, também parceiro. A Érica Nascimento. Uma turma boa já acompanhando a gente. Eu estou conversando com Ivan Guzmão, empresário, que negociou a compra do Hospital São Lucas. Ele fez levantamento, fez orçamento, como ele disse na live anterior, o valor orçado ultrapassou 8 milhões de reais. Com todo o investimento posterior, poderia dobrar esse valor. Hoje, o governo... Somente na reforma, né? Pois é, o governo do estado sinalizou que existe a possibilidade de recuar a reabertura do base. Daniel Tami está ao vivo com a gente. Se já recuou de vez, Daniel, pode até sinalizar, por favor, aí para a gente, se o governo não vai mais reabrir de fato. Conversando hoje com o presidente da FASE, Roberto Gama, que é a mantenedora do hospital de base, perguntaram para ele, e eu também, se o hospital de base vai atender a Covid-19. Por enquanto, ainda não há autorização. Na conversa que ele teve com o secretário de Estado da Bahia, doutor Fábio Vilas Boas, o secretário de Saúde do Estado disse que ainda não está descartada a possibilidade do Hospital São Lucas ser reaberto. A promessa seria de 30 dias, com 100 leitos e 20 UTIs, o que seria uma mão na roda para a nossa região, que futuramente vai sofrer muito com o coronavírus. Isso é um fato, é uma previsão em estatística científica e não de achismo. Quem fala sobre dados semelhantes são médicos e administradores de saúde de um modo geral. Então não é o Zé Aragão e nem Ivan que está dizendo que nos próximos dias teremos um número elevado de pacientes infectados e confirmados com a Covid-19. A prova disso é que Ilhéus saiu de 14 ontem para 21 hoje. 7 novos casos a mais. Itabuna pulou de 8 para 12. E a nossa região vai aumentando gradativamente. Os bancos estão abertos, as filas estão grandes, os idosos não se protegem. Hoje à noite as igrejas estão abertas e todas estão lotadas. Tá? Esse é o retrato e a conversa no contexto, para quem entrou agora, entenda e esteja apropriado das informações a partir de agora. A outra live já tem uma introdução do Ivan Guzmão. Eu vou perguntar a ele o seguinte. O Hospital São Lucas, você estava negociando, fez todo esse aparato, mas muita gente não sabe. Quem são os proprietários pelo Hospital São Lucas, Ivan, que não conseguiu ajustar essa negociação com você? Zé, são 34 sócios, né? Dividido cada um com sua percentagem de cotas. Tá. Mas também tem eleito uma diretoria composta por 5 membros. E esses 5 membros decidem por todo mundo, tá? Então, a nossa negociação
tratou com esse pessoal, com essa equipe menor, com esses 5 membros. Embora nós tenhamos aqui, né, a relação de cada um deles com suas respectivas cotas, inclusive documentação aqui já preparada, foi toda preparada em separado para cada um assinar, dado ao avanço que estava nas negociações, mas essa diretoria é que diz o sim ou não, que bate o martelo. Tá? Então foi através deles que eu recebi a resposta que não iam assumir o prejuízo causado lá. Bom, ou seja, eu teria que praticamente, né, matematicamente falando, passar de 8 para 10 milhões. E aí a gente não chegou, não. De 8 para? Para 10 milhões. 10 milhões. Depois daquela entrevista que eu fiz com você... Em setembro do passado. 15 dias depois, foi convocado uma audiência pública na Câmara de Vereadores, e eu me fiz presente, solicitada pelo deputado estadual José de Arimateia, do Republicanos, né? Antigo PRP. Temos informações, por sinal, e se eu não me engano, eu tenho essa entrevista, que o Arimateia teria um dossiê em relação à saúde de Itabuna. Um dossiê com a vida, justamente após denúncias diversas que mortes estavam acontecendo no hospital de base. Lembra disso? Isso, tem sim. Tem sim. Bom, inclusive eu até vou só citar uma parte sobre a relação dos deputados, mas na época, os deputados que estavam fazendo assim, uma corrente muito positiva e trabalhando conosco, eu os convoquei para vir aqui na cidade, vieram aqui, levei-os no São Lucas, fizemos a terceira filmagem, junto com eles, inclusive. Alguns blogs acabaram acompanhando também. Você até nos acompanhou, fez a entrevista lá com Márcio Marinho e Arimateia, e viu que naquela multidão, pelo lado de fora, depois do que ele viu e o que ele sabia de como caminhava ou descaminhava a negociação, ele falou em alto tom da verba que já estava disponível para o Hospital Gênesis na ordem de 3 milhões e 600 mil. Aí envolve equipamentos e envolve a verba em si, tá? Mas você lá é testemunha, né? Foi lá testemunha do que ele falou disso aí. Então, por isso que eu estava muito convicto que com esse apoio e esse trabalho que faríamos em pouco menos de 6 meses, em dezembro de 2019, a gente abriria no mínimo metade do São Lucas. Hoje a gente já estaria aí com seus 70% e avançando. Bom, então os deputados Márcio Marinho, Arimateia e Jurailton Santos, a qual eu tenho grande estima, e o Arimateia convocou essa audiência, voltando para o assunto, na Câmara de Vereadores, houve uma chamada na televisão para essa audiência e, para minha tristeza, porque é uma desinformação, foi veiculado imagens do Hospital São Lucas pleno, bonito, né? Funcionando com todos os seus equipamentos, com móveis, e não era nada disso que estava acontecendo ali naquele exato momento. Então foi uma imagem antiga e mal usada. Por conta disso, o Hospital Gênesis entrou com uma solicitação à TV Cabralha, né? Rede Record Bahia, Cabralha. Sim. Nós entramos com uma solicitação para mostrar para a comunidade regional o verdadeiro estado que se encontra o hospital. Cheio de mato, todo depredado, muito parecido com o que hoje a gente vê no Hospital Santa Maria Gorete. Em relação à colaboração que eu fiz ao Daniel Tami, jornalista Daniel Tami, ele falou cá em cima. Estão definidos Costa do Cacau e Santa Casa, né? Exatamente. Há um imbróglio muito grande. Isso, gente, eu estou aqui atualizando vocês em relação ao atendimento à Covid-19, tá? Porque se ficou definido Costa do Cacau e Santa Casa, está descartado São Lucas. Completamente. O Costa do Cacau, quando foi direcionado, logo depois de descartado
o hospital de base, né, doutor Isaac Neri, que me deu uma entrevista aqui na live há pouco tempo, quando descartou o base e foi pro Costa do Cacau, o Costa do Cacau gritou, falou, opa, aqui não aguenta não, filho. Não vai, o Costa do Cacau não vai aguentar atender toda a região e os traumas de Itabuna. Uhum. Né? O hospital de base está sendo reestruturado. Possa ser que lá na frente volte a atender. O hospital... O doutor Isaac está aqui na live, José? Está. Eu acredito... Tá? Eu acredito que o Hospital São Lucas, o governo viu que não é viável, porque o Hospital São Lucas não tem absolutamente nada a não ser as paredes hoje. Né? Que mal. Com muita infiltração. Com muita infiltração. E eu não sei também até que ponto chega a negociação envolvendo os proprietários e o governo do estado, tá? Governo do estado e Hospital São Lucas. A transferência de posse para o governo é uma transferência de cordialidade, vamos atender o povo, a gente precisa salvar esse povo, está aqui, ou essa transferência tem uma ressalva? Olha, tem uma dívida aqui, como é que a gente vai fazer isso? Né? Bom, você já levantou a lebre. Não, mas é isso, pô. A gente não vai ficar aqui inventando a roda no negócio, né? Então, o negócio... Seria interessante. Seria interessante para o Hospital São Lucas essa cessão ao governo do estado, porque certamente uma reforma, como foi citado, seria feita. E evidentemente que alguns aparelhos, alguns móveis ficariam no hospital, não seria retirado. Então, seria interessante para o grupo de proprietários do São Lucas isso. Agora, se teve um pedido a mais, isso aí, claro, eu não sei, não posso a gente não sabe afirmar. Perguntar não ofende ninguém, né? Quando eu digo essa conversa fora do salvar as vidas, eu falo isso porque existe uma pendência gigantesca no Hospital São Lucas e o senhor tem propriedade para falar da dívida do São Lucas porque foi feito um dossiê. Todo o levantamento aqui. Não é? Como eu lhe mostrei na live anterior, tá tudo aqui, ó. Exato. E uma ordem muito alta, né? Uma conta muito alta. Ou seja, o governo do estado, você que entende mais de números, e principalmente números cheios de zeros do que eu, responda para mim e para quem está assistindo agora. Governo do estado, qual seria a negociação hoje avaliada para ele reabrir o Hospital São Lucas? Você tem uma ideia? Pode mensurar isso? Se falou da ordem de 6 milhões de reais para se ter esses 100 leitos e 20 UTIs. 100 Ou seja, a estrutura montada. Aproveitar o que tem lá, e vem pintura, colocar portas que foram roubadas. Não, aproveitar nada. Aí entra o que eu te falei. Os vasos sanitários que foram roubados, né? As pias, luzes, né? Lustres, ar-condicionados, né? Desentupir todo o sistema de oxigenação, porque roubaram até a casinha de máquinas lá fora, lá no fundo do São Lucas, roubaram o telhado, roubaram tudo, cara. E como eu lhe disse, eu tenho material. Você esteve lá, você viu, né? Eu fui lá 3 vezes com fotógrafo, cinegrafista e repórter, que a gente fez uma matéria sobre isso. Então esse material está pronto aqui para ser jogado na televisão, ou no blog, enfim. Eu tenho isso porque é uma prova do que eu estou falando aqui. Logo após a entrevista e a cobertura que eu fiz lá, eu procurei um médico. Ele, desde aquela época, ele diz, Zé, não me envolva nesse negócio. Mas eu vou lhe dizer aqui rapidinho. Para reabrir o São Lucas, tem que ter bala na agulha. E não é só isso. Existe uma burocracia dentro do próprio sistema que impede os avanços de qualquer negociação com aquela instituição. Um médico me disse... Bem colocado. Ele falou de propriedade. Então o São Lucas é descartado pelo governo. Ivan Guzmão está explicando por que não deu certo a negociação. Uma auditoria dele deu X, a outra já deu X e faltando tudo, inclusive vaso sanitário. O Matheus Cruz, que é estudante de Direito, ou já é advogado, se eu não me engano, Matheus, como seria utilizada essa área do antigo clube da Tele Bahia, já que o senhor não descartou essa possibilidade?
veja só. Existe uma ação que já está aí pelo prazo de 18 anos, a antiga Telemar contra a minha empresa. Eu comprei aquela área. E ali reativei o clube Telebahia com o nome Nosso Clube. Tá. Só que o seguinte, ex-funcionários, quando viram o clube todo arrumado e remodelado, se interessaram, quando a Telebahia foi vendida para a Telemar, naquela época, se interessaram em receber o clube como a indenização deles. Então, juntou um grupo, formou uma diretoria, vamos ser dono do clube e tirar o Ivan. Naquela época, eu já tinha vendido, inclusive, títulos de sócio, contribuinte, remida, etc, etc. E estava colocando uma grama sintética. Isso foi em 2000, no ano de 2000, olha, vai para 20 anos que eu fiz essa compra lá. Só que a Telemar, quando comprou a Telebahia, achou interessante a proposta dos ex-funcionários, porque ia dobrar o preço que me vendeu. Na negociação, eles aceitaram isso aí. Só que já tinham feito um contrato comigo. Eu já estava pagando conforme negociamos. E o restante que faltava, que não quiseram aceitar, foi em juízo. E naquela época, você toma o susto, mas hoje eu reconheço que foi uma grande aposentadoria que me deram. Eu poderia ter falido, a minha empresa ter vindo à falência, funcionando normal como um clube, né? Mas, daquela forma que me fizeram, me entregaram assim, uma aposentadoria maravilhosa. Ganhei por 7-0 em Itabuna, recorreram para Salvador, ganhei por 7-0 em Salvador, recorreram para Brasília, e aí, eu confesso a você, eu joguei a toalha, porque a máfia toda funcionando lá, e não era mais Telebahia, já era Oi. Aí eu vi que eu ia perder por conta das negociatas políticas que envolvia aquela empresa, a Oi. Mas para minha felicidade e grande comemoração, ganhei de 7-0 novamente. Então eu estou melhor do que a Alemanha contra o Brasil. E meti 7-0 nas 3 instâncias. E aquele espaço, como é que ele pode ser utilizado? Ele já hoje, ele pertence ao senhor, eu digo assim, documentado, a justiça já disse, é seu, faça o que quiser, ou ainda tem algum... Infelizmente ainda não. Olha como tá lá, tá largado. Eu tive lá tem uns 2 meses atrás. Sim. Tem para mais de 30 usuários de droga lá dentro. Já homem, mulher e rapazinho. Já tem quantos anos? Tá largado. Natália? Já tem quantos anos? 18 anos. 18 Nossa, anos. Maior idade já. E o detalhe é que é o seguinte, toda vez que chegava um comprador que a Oi conseguia, e eu conhecia, ou eu era informado, eu levava toda a papelada e um documento à parte, feito, confeccionado, redigido por nosso jurídico, informando dessa briga, dessa ação na justiça. E que eu estava lá informando para ele, né, que ele tomasse ciência disso. E muitos diziam que não sabia, outros, não, estou sabendo, mas disse que já acertou com o senhor. Assina aqui o recebido, você está informado. E em uma dessas aí, empresas, a Runa Empreendimentos, inclusive do amigo Martinelli, né, muito conhecido aqui na cidade, comprou e se prontificou, como ainda tinham 2 parcelas a serem pagas para a Oi, repassar para mim e fizemos um acordo. Bom, tudo bem, bora registrar. Só que isso não vingou. Não vingou também. Não vingou, eles tentaram me levar para a história e coitados, se deram mal, né? Se deram mal porque eu fui reintegrado em 2014 e eles perderam isso aí. Enfim, vamos tirar essa história porque não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Eu dependo apenas que retorne de Brasília para Salvador, para de Salvador para Itabuna, para me ter a posse daquele estragado imóvel como está lá. Pronto. O Marcos Vinícius... Ô, Marcos, você está morando onde, Marcos? Se não me engano, é BH, né? Ele está perguntando, é empresário de qual setor, o Ivan Guzmão? Eu sou empresário do setor de proteção veicular. Eu tenho uma empresa chamada Sena Proteção Veicular, que funciona na Zildolândia, muito conhecida porque tem os fusquinhas de corrida na garagem da gente. Então é ali que funciona, ali é a nossa sede. E 7 de setembro tem um desfile tradicional... De todos eles. De todos os carros, inclusive o Templa Safety Car original,
que correu na mesma corrida que o Senna estava participando. Isso. O Daniel Tami, obrigado, viu, Daniel? Ele disse que a Secretaria Estadual de Saúde está definindo em relação ao hospital de base, tá? Será inevitável não utilizar o hospital de base. Inevitável. É verdade. Eu conversava com o Roberto Gama hoje e ele foi muito claro, presidente da fase mantenedora do base. Ele, Osiel, estamos aqui com as obras em andamento. Lá na frente, se o secretário perguntar, está pronto? Ele, estou pronto e vai ser utilizado. O base hoje morreu um homem. Logo cedo me ligaram, Osiel, tem uma morte no base e parece que é Covid. Um homem até brincava agora há pouco no mercado, um gerente de um supermercado, por sinal, e ele falava, agora tudo Itabuna é Covid. O cara toma uma topada cá e foi coronavírus. O cara dá um tiro no outro é coronavírus. Há o exagero de tudo e dentro do exagero existem realidades, né? A pessoa que morreu lá no hospital de base não foi confirmado por Covid-19. O presidente me falou com todas as letras. Fizemos a coleta para confirmar ou não, mas a princípio não existe e ele nem sequer estava sendo tratado aqui como tal. Então, para que fique bem claro em relação a essa informação. Boa noite para todo mundo que está chegando, tá? Tá em BH mesmo, o Marcos Vinícius. Um abraço, viu, Marcão? Eu sei que você acompanha sempre. Mas diz que ele é daqui de Itabuna, ele, né? É daqui de Itabuna, é itabunense, tá por lá, mas acompanha tudo. André... Tá comendo pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, o do bom, né? O original. E até completando a pergunta dele, além de empresário desse meio comercial, Marcos, eu também sou empreendedor social. Tanto sim que acabei de, no início da live anterior, citar que hoje a gente está comemorando 11 anos da fundação da ONG OCIP Não Me Abandone, que receberá em doação o Hospital Gênesis, tá? Então, isso na verdade, uma política, Osiel, que eu te expliquei, e vou explicar rapidamente aqui, é uma forma de ter um hospital particular, mas com um trabalho social de atendimento gratuito, né? Tanto na consulta como na entrega de medicação, dentro da nossa cartilha, direitinho. Então, é por isso que ele será doado para Não Me Abandone, para que a Não Me Abandone possa realizar esse trabalho filantrópico também. O Átila Carneiro está perguntando se você deixou o futebol. Craque de bola, Átila. Olha, infelizmente esses pés de pau que estão aí ainda estão me deixando uma vaga. Então ainda tem um tempinho aí. Eu acho que dá, né? Mais uns 5 ou 10 anos dá para jogar ainda. Maravilha. Obrigado. Um abraço para o pessoal da Top Clean Itabuna acompanhando a gente. A Top Clean trabalha com o quê, hein, Top Clean? Faz aí seu merchan ao vivo com a gente. O Luiz está perguntando, no antigo clube, seria montado um hospital permanente ou de campanha? Um hospital permanente. E seria um hospital vertical, tá? Só no campo de futebol, ali a gente tem uma excelente estrutura, já foi avaliado que a gente poderia, inclusive, se quisesse, construir 2 torres de 10 andares. Para você ver o espaço e a segurança que a gente tem só ali no campo de futebol, sem as demais áreas do clube. Tá? Mas, riscando aqui mais um assunto, eu tenho uma oferta de 2 outras áreas aqui na cidade, né? Uma bem centralizada, perto inclusive do nosso clube, que a pessoa disse que topa parceria, fazer qualquer negócio, mas que quer ver o Hospital Gênesis funcionando em Itabuna, que ele inclusive é conhecedor de boa parte já do que a gente tem de ideia para Itabuna, né? Que é realmente uma nova concepção em saúde. Entendi. Mônia Karina, agora eu sei quem é, tá com o nome da empresa, mas Mônia é uma grande amiga, uma figura que tem uma loja no Bico do Fuxico, né, ao lado ali dos parceiros. Um abraço, viu, Mônia? Ivan, às vezes a gente fala sobre assuntos tão... para o povão como eu e muitos outros que estão aqui, que é bem longe desse número surreal de milhões. Concorda, pessoal? Quando a gente ouve falar de milhões em investimentos, a gente não sabe nem para onde começar esse negócio, tá? É
É real a possibilidade do Gênesis sair do papel para que realmente funcione em Itabuna? E eu fiquei muito contente há um mês atrás, foi antes de estourar essa pandemia, não chega nem a um mês atrás, eu fui convidado para uma reunião no Hospital CEMEP. Sim. É um hospital infantil. Exato. Atravessando uma crise também estrondosa. Mas fui com alguns números, algumas informações, me preparei para isso. Só que na reunião a gente descobriu que o débito era bem maior. E na semana seguinte, que eu ia me reunir com o pessoal e pedi que o Zé Leopoldo dos Anjos, Sim. uma pessoa muito conhecida e querida aqui na cidade, ele já está contratado para o Hospital Gênesis, é um dos nossos diretores administrativos, e até porque fala a língua da região, é muito importante para embasar. Ele estava, por sinal, acompanhando a comitiva do governador na última visita e auditoria rápida, foi muito rápido, ao Hospital São Lucas. Sim, Léo nos trouxe algumas informações, né? Está conosco, é muito requisitado, é uma pessoa muito requisitada. Sim, coordenador da maternidade Esther Gomes, Hospital de Baixo. Tem um legado na saúde de Itabuna, o Leopoldo. Está em plena atividade, ele tem essas atividades, e até o Hospital Gênesis realmente iniciar propriamente dito as suas atividades, ele tem total liberdade. Tá? O contrato que temos com ele é um contrato diferenciado nesse momento de preparação. Tá. Bom, e aí ele foi enviado ao CEMEP e descobriu lá uma ordem de 8 milhões de reais que para aquela unidade é muito mais pesada do que os 12 milhões que o São Lucas deve. 8 milhões de reais, Ivan? Mesmo assim, eu ainda estou estudando uma forma de contribuir, mas tendo o controle do Hospital CEMEP, porque é um hospital infantil, e quando a gente dá uma volta no hospital, é um hospital bem arrumadinho, bem cuidado. Não é? Bem cuidado. E a gente sente que... como é que... Pois é, eu fui. Antigo Pepe. Isso mesmo. Antigo Pepe. Isso mesmo. Então, parece que a gente tem na saúde de Itabuna uma caixa preta, então. E você que está escafrunchando tudo isso. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Fala um pouco. A Lúcia disse, boa noite, estou torcendo para que traga esse empreendimento para a nossa cidade, Ivan Guzmão. Itabuna merece. Obrigado. Ela disse, e o que ficou resolvido realmente sobre o Hospital São Lucas? Você já falou aí, né? Com relação a mim e ao Hospital Gênesis, nós estamos encerradas as negociações. Encerrou. Mas não é uma porta trancada. É só pegar na maçaneta e abri-la novamente. Só que agora nós chegamos ao nosso teto. Se for de interesse naquela instituição, estamos abertos. Entendi. O Gilson Nascimento entrou aí na live e está dizendo que eu sou antigo. Pô, Gilson, até você. Gilson que está em Ilhéus. Autarquia na gestão do prefeito Marão. Cidade de Ilhéus numa situação... Meu abraço para o amigo. Né, Gilson? Cidade de Ilhéus numa situação preocupante, já são 21 casos. A projeção de 21 casos, tá? Que os especialistas falam, é de 1 para 3. Se tem 21, na verdade tem 60 infectados. A situação é grave. Eu não vou trazer aqui terrorismo para ninguém. Agora, fatos eu vou trazer. O número assuste ou não. A gente tem que divulgar. Esse é o meu papel. Né? Não adianta a gente pegar e dizer que está tudo bem se não está. Porque lá na frente vão falar, mas Aziel, você disse que não estava assim. E agora está todo mundo assado. Né? Fica muito complicado. Mas, Ivan, para a gente finalizar, você falou de Hospital Gênesis, falou do espaço do nosso clube, antiga Tele Bahia. E não falei do Hospital Maria Gorete, né? Você falou agora do CEMEP e tem o Maria Gorete, né? Chegou tem a Maria Gorete também? Então, essa minha caminhada já vem de 15 anos atrás. Alé de né? E lá atrás,
para cada um desse pessoal, eu deixei uma carta, né? Um e-mail, uma carta, não dizendo ou torcendo o que iria acontecer. Eu estava dizendo que provavelmente aconteceria, tá? E na íntegra aconteceu o que eu tenho documentado com o São Lucas, com o CEMEP e com o Santa Maria Gorete. Você tem mais alguma carta guardada, pelo amor de Deus? Porque essas cartas suas, pelo jeito, meu amigo. Nostradamus, né? Parece Nostradamus. Não, é porque, na verdade, a gente se aprofunda tanto no estudo de determinada situação e compara o antes com o durante e a mentalidade de alguns sócios proprietários ou administradores ou cotistas, donos, enfim, esses empresários, a gente faz uma leitura e que diz, olha, se você não mudar o seu comportamento, a sua postura, vai passar X tempo e vocês vão estar pior, né? E aí eu elenquei. Bom, foi um risco enorme. E confesso a você, Osiel, eu já tinha entrado em contato contigo em respeito àquela matéria anterior que você fez comigo. Como você tem um público extraordinário e eu tenho grandes amigos que inclusive apareceram aqui para me dar uma boa noite, me dar um olá. Então a gente tem que respeitar essas pessoas. Então eu te pedi, né, para poder a gente marcar uma nova entrevista, para me dar essa satisfação. Mas só que aí estourou a pandemia. Então, se eu falo isso, que não ia dar certo com o governo do Estado, né? Porque o governo do Estado ia ver o que é que precisa gastar para poder reativar o mínimo possível, né, para atender a demanda da Covid, iam me chamar de terrorista. Então, agora que a coisa não deu certo, né? Tá aí o Daniel Time até confirmando, não se fala mais de São Lucas, né? Como a coisa não deu certo, eu venho aqui me defender e mostrar para os meus amigos, para os meus pares e parceiros como você, que você é muito preocupado com essa situação, né? Você investiga mesmo. Tem né? que ser. Então, hoje eu estou a cavalheiro. Eu posso falar sem estar ofendendo ninguém. E muito menos o que a gente defende, que é a verdade. O Tribo... 2,5 milhões o Hospital Maria Gorete. Já viu aí, né? Boa noite, Osiel. Um abraço para você, amigo Ivan. Passei pelo Maria Gorete, tem uma placa de vende-se. E aí, Ivan? Tem um telefone lá. Quem quiser comprar é só ligar. Você não quer meia? 2,5 milhões é muita coisa para um terreno. Terreno. Não é mais. São 22 anos parado aquilo ali. 22 anos. Não, tem que demolir, meu amigo. Ali não vai aproveitar nada. Tem que demolir aquilo ali. Para fazer um novo. Com certeza. Né? Com certeza. Mas sim, estou à sua disposição. Eu aqui encerrei já. Eu acredito que a gente conseguiu aqui. Tem 1 hora de live. Eu acredito que a gente conseguiu, sim. Já tem 1 hora de live. Tá tão fluente que a coisa andou. Agradecer. Me perdoe, meu amigo. Nada. Tá tranquilo. Agradecer a todos que estão aqui, que sempre estão acompanhando. Eu estou programando uma nova live para amanhã, com um entrevistado muito bacana. Vou aproveitar o Gilson Nascimento, combinar aí, Gilson, com o prefeito Marão, bater um papo com a gente aqui, 8 da noite, para a gente falar para essa turma toda sobre... Você falou que o doutor Isaac estava aí, não foi, Zé? Estava. O doutor Isaac acompanha todas as lives. Tive a reunião com ele, eu não o conhecia, pedi que me apresentassem, batemos um bom papo, ele já sabia da história toda, né? E aí conversou sobre a passagem dele pela Secretaria de Saúde, firmamos um compromisso moral, né, de ambos se ajudarem doravante, né, nessa batalha do Hospital Gênesis. Então é uma pessoa que eu estimo ter conhecido, né, tive o prazer e a honra de conhecê-lo, e tem uma postura de que Itabuna está precisando para que se dê um sacode nessa saúde, viu? Muito bem. Sem demérito do atual secretário, o Wilson, que é um homem também que tem uma postura. Tive um encontro com ele na OAB,
A OAB promoveu uma discussão há um mês atrás sobre a saúde de Itabuna.